Estamos ao vivo, então sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje nossa live número 231, nossa primeira live aqui de segunda-feira pela manhã. E hoje vamos falar de um tema muito importante, que é o tema da timidez, né? Quantas pessoas não enfrentam essa dificuldade muitas vezes no seu dia a dia por não conseguirem vencer essa tal timidez. Então, primeira coisa que a gente precisa saber aqui, já entrando nesse conteúdo, né? E eu já digo que esse é um conteúdo que talvez para você que se considera tímido, talvez vai doer um pouquinho, né? Talvez você não vai gostar muito do que você vai ouvir aqui, mas às vezes tem coisas que precisam doer, tem coisas que a gente precisa reconhecer para depois conseguir mudar, né? E reconhecer às vezes é encarar aquele nosso lado que não é muito bom, que não é muito agradável, mas sem isso a gente não consegue avançar. Então a primeira coisa que a gente precisa entender assim, é que vencer a timidez, né? A pessoa extrovertida muitas vezes não significa que ela venceu de fato a timidez, né? Vencer a timidez não é ser aquele cara de pau, né? Aquela pessoa que, poxa, eu vou vencer a timidez a qualquer custo, né? De repente é uma pessoa que só sobe no palco, consegue ali colocar um verniz ali e fazer uma figuração. Isso não tem nada a ver com vencer a timidez, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que para vencer a timidez verdadeiramente, e aí essa é a parte que eu digo que vai doer um pouquinho para você que se considera tímido, para vencer a timidez de fato, a gente precisa vencer algo que vem antes, que antecede, né? Isso, que é uma palavrinha chamada egoísmo. Se você é uma pessoa tímida, né? Se você é um adulto, se você já é uma pessoa que já deveria estar, de repente, fluindo em relação à sua comunicação com as outras pessoas, né? De repente podendo expor um pouco mais o seu trabalho, as suas ideias, e você se sente uma pessoa tímida, saiba, você está ainda colocando todo o seu centro nesse egoísmo, colocando o centro em si mesmo. Ah, Machado, mas eu acho um absurdo. Então eu vou explicar um pouco melhor para você entender, né? Essa timidez, ela é como se fosse uma irmã mais nova do egoísmo, né? Ela é tributária do egoísmo, né? Então a timidez, ela é um movimento biográfico que acaba fazendo o quê? Te colocando no centro do mundo. Olha então para uma pessoa que é tímida, ou você de repente está nesse momento, se você não é uma pessoa que está o tempo todo pensando no que os outros vão pensar de você. Ora, uma pessoa que sabe, né, que ela não é o centro do mundo, ou seja, uma pessoa que não é egoísta, que ela sabe que ela não é nada disso, que ela não é o centro do mundo, que no fim das contas, né, ela tem ali a consciência de que ninguém está nem aí para ela. As pessoas às vezes vão falar um pouquinho dela, no instante, segundo, já estão tocando suas vidas. Ou seja, ela sabe que de fato ela não é o centro do mundo, então é óbvio que ela vai conseguir vencer a timidez, né? Para vencer a timidez, o primeiro passo que a gente precisa dar é sair de si, né? Quem são os egoístas? Os egoístas são aqueles que estão o tempo todo querendo proteger uma imagem. Então, logo, se eu fico preocupado com o que os outros vão pensar, eu acabo sendo tímido. Então, isso acaba sendo decorrente desse egoísmo. Quando eu estou aqui falando, por exemplo, para vocês, né? Quando eu ligo uma câmera, como que eu consegui vencer a timidez das câmeras, né? Isso, primeiramente, porque foi uma construção de uma habilidade, né? Primeiro, a gente tem que saber diferenciar. Eu não falo aqui porque eu não tenho uma habilidade, essa habilidade vai ser construída com base na recorrência, na constância, né? Com estudo, com prática. Isso é uma coisa. Outra coisa é você não vir falar aqui por causa da timidez. Isso eu já não tinha. Eu tinha uma questão mais de inabilidade. Agora, a timidez de alguém que não quer vir, ou a não prática de algo, de alguém que fica ali se freando por causa dessa timidez, no fim das contas, é uma pessoa que está olhando muito para si. Então, ora, imagina se eu viesse aqui falar todos os dias na live pensando em mim. Obviamente que não ia dar certo, né? Quando eu estou aqui frente às câmeras falando de um determinado tema, a última pessoa do mundo que eu penso é em mim. Se eu fizer isso, eu estou totalmente ferrado, né? Aí, óbvio que eu vou acabar caindo para o lado da timidez ou para o lado da vaidade. Então, quando eu estou aqui falando com vocês, eu estou pensando no quê? Eu estou pensando no bem que essas lives podem causar para você. Eu estou pensando aqui no chacoalhão, de repente, que você precisa tomar. Eu estou pensando aqui nas ideias que, de repente, precisam entrar na sua cabeça. Eu estou pensando na transformação que você pode sofrer ao conseguir ter acesso a isso. Agora, nesse momento que eu estou aqui, eu tô pouco me lixando para mim, não estou nem aí para mim, porque se eu fizer isso, se eu ficar aqui falando para vocês, pensando em mim, né, se eu me mover um segundo, né, para dentro de mim
Pensando assim, poxa, será que eles estão gostando de mim? Né? Será que eles estão gostando de... Poxa, das duas uma, né? Ou eu vou acabar caindo em timidez imediatamente, e aí é óbvio que eu não vai conseguir dar certo. É óbvio que o conteúdo não vai fluir se o meu pensamento for esse, né? Porque ou eu vou querer ficar me exibindo, né? Nossa, eles estão gostando de mim, então olha só como eu sou o bonzão. Ou então eu vou acabar travando, que é o que acaba acontecendo com o tímido, né? Então, eu vou travar porque eu estou ali pensando o quê? O que eles estão pensando de mim? Isso é um ato egoísta, né? Se eu ficar pensando aqui no que tu vai pensar de mim, eu já estou automaticamente num movimento egoísta. Eu estou me colocando no centro e não mais vocês, né? Então eu não estou mais pensando em você, eu estou pensando em mim. Então, sei lá, você tem um trabalho de escola para apresentar, né? Como é que é a melhor forma, né? Você vai, primeiramente, se prepara, né? Isso é, como eu falei, uma coisa não exclui a outra. Você precisa se preparar tecnicamente para aquilo ali. Perfeito, só que depois, quando tu vai lá realizar aquele trabalho, tu tá pensando no bem que aquilo ali pode causar, sei lá, no teu grupo, na tua turma, né? Se você apresentar um bom trabalho, todos ganham com isso. Então não é sobre... Precisa sair desse centro, desse egoísmo, para que você consiga vencer a timidez. A melhor forma de vencer a timidez é vencendo o egoísmo. Não tem outra forma. Ah, Machado, e a timidez dos relacionamentos, né? Eu sou o cara que não consigo me aproximar de uma dama. Eu sou a mulher que não consigo me aproximar lá do cara que eu estou interessado. É porque você fica também pensando só em você. Você fica pensando demais, né? Ah, será que o meu cabelo tá bom? Será que vai gostar de mim? Você vai lá, você vai se arrumar, vai ficar bonito, vai fazer a tua parte, e depois isso enquanto você está ali se preparando. Depois que você sai, depois que você vai para o lugar, pronto, né? Se apresenta lá, né, como alguém que tem um valor para outra pessoa. É simples assim, você vai pensar no bem, né, no bem que a outra pessoa vai ter e se aproximar de você, não em você, né? O que estão pensando de mim? Isso é o que gera essa timidez, né? Timidez, no fim das contas, é presente na vida de quem não amadureceu ainda, né? De quem está lá na quarta camada, né? Quem quer saber sobre a questão das camadas, procura ali no meu feed, que tem uma live falando só sobre isso, né? É a pessoa que está ali muito preocupada com os afetos interiores, né? Com que será que as pessoas vão me aceitar? Será que as pessoas vão me amar? Então, eu estou sempre me colocando no centro do mundo, né? Então, parece que isso é uma autoestima, mas é o contrário, né? Tu tá ali se colocando no centro porque tu quer saber se as pessoas vão gostar de você. Então, isso é um tipo de egoísmo, né? Então, para a gente sair desse centro, para a gente sair desse egoísmo, é necessário que a gente exercite a benevolência, exercite o amor ao próximo, né? Que o amor é a maior de todas as virtudes. Quando eu exercito isso, eu saio do egoísmo e automaticamente eu venço a timidez. Então, exercício para os tímidos, né? Então, eu vou passar a me interessar mais pelos assuntos dos outros, né? Os tímidos são aqueles que só se interessam pelo próprio umbigo, né? Então, você pode praticar isso das determinadas formas, de várias formas, né? Pratique isso, obviamente, com as pessoas que importam, né, na sua vida, né? Sei lá, com o seu amigo, com o seu filho, com o seu aluno. Você só vai conseguir entregar algo de valor para essas pessoas quando você se interessa verdadeiramente pelos assuntos deles, pelas demandas deles, né? Então, senão você não vai, se você fica pensando na sua timidez, tu não vai conseguir ajudar ninguém. E às vezes tu pode praticar isso das formas mais, sei lá, do cotidiano, dia a dia, né? Sei lá, tá lá dentro de um Uber, né? E aí você vai lá e vai escutar o que o motorista do Uber tem para te falar. Ah, mas isso é cinismo. Não, eu estou num momento de relaxar, eu quero descansar. Tá bom, tu não consegue vencer o teu cansaço, então pronto, tá aí, tá explicado, tu é um egoísta. Então, se você consegue ali vencer o seu cansaço e se interessar por aquela pessoa, por mais que essa pessoa não seja uma pessoa importante na sua vida, é uma forma de exercício, exercitar esse interesse pelo outro. Isso faz com que você deixe de ser egoísta e você sai dessa timidez, né? Então, buscar isso é muito importante. Ah, Machado, e a timidez das crianças, né? Olha, as crianças, se a gente for ver, elas estão num momento em que é natural que elas estejam buscando essa centralidade pessoal, que a criança ela ainda não tem isso de uma forma natural, né? É normal, ela precisa dos pais, ela precisa dos educadores, então é muito comum, né? Uma criança, agora não é normal um adulto tímido, uma criança tímida
Perfeito, tá? Não tem problema. Ah, mas tem aquelas crianças ali que são totalmente descontraídas. Aí entra lá naquele primeiro critério, né? Não é que ela venceu uma timidez, né? É que simplesmente ela está ali fazendo uma espécie de exibicionismo, né? Ela consegue ali ter uma naturalidade no sentido de se expressar, mas não significa que ela ainda não depende dos pais, não depende dos educadores para conseguir colocar algumas ações no mundo, né? Então, quando se trata de uma criança, é absolutamente normal. Agora, um adulto que já formou sua personalidade, que já está ali, já tem consciência de que ele não deve ser um egoísta, é óbvio que ele vai conseguir vencer, né, a timidez, né? Então, sei lá, de repente você está num trabalho, você quer empreender aqui na internet, tu quer colocar o teu trabalho aqui, e aí você, preciso gravar vídeos, preciso fazer lives e eu não tenho muito uma habilidade em relação a isso. Saiba, precisa distinguir a sua inabilidade da sua timidez. Uma coisa é você não ser muito habilidoso em fazer algo. Você vai trabalhar a parte técnica, né? Vai fazendo um vídeo, sei lá, você é um contador e aí você precisa ajudar os seus clientes ali, né? Ou captar mais clientes ajudando através do seu trabalho. Você tem um valor para entregar. Você vai fazer um vídeo, de repente não vai ficar muito bom na primeira vez. Faz de novo, vai corrigindo e aí você vai conseguir vencer essa inabilidade. Agora, outra coisa é você, poxa, eu não faço porque eu sou tímido. Pronto, você pensou em você. Tu não pensou naquilo que o teu trabalho pode proporcionar para outra pessoa. Aí é óbvio que não vai dar certo, né? O tímido é aquele que acaba travando quando ele vê um comentário negativo lá do, sei lá, @Bruno82surfmusic. Eu nem sei quem é essa pessoa, um estranho lá, mas não, eu já vou me travar, porque uma pessoa ali com um nickname que eu nem conheço, que eu nunca vi na vida, me criticou, então pronto, é o suficiente para eu me destruir, porque eu estou pensando em mim, né? Eu não estou pensando no que eu vou entregar para as pessoas, né? Então, é importante a gente entender isso, né? Que a gente só vence a timidez vencendo o egoísmo, né? Machado, e aquelas pessoas que falam vencer o egoísmo, né? Seria falar a verdade a qualquer custo, aquele tal de sincericídio por aí, que falam por aí. Isso também é um outro tema, mas a gente pode aproveitar aqui o gancho, que é um outro grande absurdo que as pessoas falam, né? Não, eu vou ter que ser cara de pau, isso é vencer o egoísmo, eu vou falar tudo que eu quero, porque precisa falar a verdade. Nem sempre você vai ter que falar a verdade dependendo da circunstância. Mas que absurdo, Machado, é bíblico que a gente precisa falar a verdade. Olha, a gente não pode confundir de fato a semântica, né, das palavras, né? Levar, né, literalmente o que essa palavra verdade quer dizer, né? Eu sempre cito aquele exemplo por exemplo, se você tivesse na época lá dos judeus, né? E aí você sabe que tem ali os policiais nazistas que estão ali matando, né? Os judeus inocentes, né? Que são inocentes de uma forma injusta. E aí você tem ali um judeu dentro da sua casa, que você está ali protegendo ele, né? E aí chega alguém que quer cometer esse ato injusto e está ali procurando e pergunta para você: tem algum judeu aqui dentro da sua casa? Se você for pensar literalmente, eu preciso falar a verdade, porque, ai meu Deus do céu, é óbvio que tu vai cometer um ato injusto, porque você vai estar entregando um inocente. Nessa hora, nesse momento, tu não vai falar a verdade. Você vai pegar, a sua verdade é ser uma pessoa moral que defende alguém, que defende que alguém acabe caindo num ato injusto. Por quê? Porque aquele policial que entrou na sua casa, ele não tem o direito de tirar uma vida humana. Então, óbvio que nem sempre vai se aplicar essa coisa. Eu falo a verdade mesmo, né? Olha, nem sempre. Você precisa muitas vezes analisar o contexto, analisar a circunstância, né? Pensar na perspectiva que te cerca, né? E isso é pensar no outro, é pensar na benevolência, pensar no amor que você pode entregar e praticar o outro. Dessa forma, somente dessa forma, você consegue sair do egoísmo e aí isso se torna um verdadeiro remédio para aquelas pessoas que são tímidas, né? Então, desculpa se você é tímido, não gostou um pouco do que eu falei, mas às vezes algumas verdades precisam ser ditas, a gente precisa encarar às vezes a realidade e entender, olha, poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. De repente eu sou um tímido aqui, muitas vezes eu me coloco como uma pessoa tímida, mas no fundo isso é só uma máscara para o meu egoísmo, né? Eu tenho algo de bom de repente para entregar para as pessoas, mas eu tô ali só pensando em mim, só pensando no meu umbigo, o que vão pensar de mim? Ou será que eles vão achar que eu sou lindo e maravilhoso? Então você não é tímido, você só é um egoísta. Pare de ser egoísta, pare de se colocar no centro do mundo, olhe para as pessoas, para os outros com benevolência, com amor e pronto, sua timidez vai embora. O resto é só trabalhar suas habilidades que elas acabam vindo com prática, com técnica e com estudo. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live de hoje, Vencendo a Timidez. Espero que tenham gostado. Foi a nossa live número 231
Mais tarde voltaremos aqui com a nossa live 232. Uma ótima segunda-feira, um ótimo começo de semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.